Se eu pudesse voltar no tempo e me dar alguns conselhos, com certeza dinheiro estaria no topo da lista. Até porque a gente não aprende sobre dinheiro na escola, a maioria de nós não aprende sobre dinheiro em casa. Então a única forma que a gente tem de aprender sobre o assunto é quebrando a cara, fazendo dívida, pagando boletos. Então, nesse vídeo de hoje eu quis resumir 20 coisas que eu queria ter aprendido sobre dinheiro aos 20 anos. Então, se você tem 20 anos ou menos, esse vídeo é para você. Espero que ele te ajude de alguma forma, que ele seja útil para você evitar alguns erros que a maioria de nós cometemos aí ao longo da vida. E se você tem mais de 20 anos, fica comigo, porque nunca é tarde para aprender e aplicar coisas melhores na nossa vida. Hoje eu tô até de amarelinho para combinar, porque amarelo lembra o ouro, né? E para começar, a primeira coisa que eu queria ter escutado lá no comecinho, quando eu era uma garotinha, uma menininha, eu queria ter aprendido que dinheiro é um meio, dinheiro não é o fim. O dinheiro, ele foi feito para ser uma ferramenta para a gente conquistar as coisas na nossa vida, mas ele não pode e não é o nosso objetivo final. Então, use-o para conquistar a liberdade que você quer para sua vida e não para conquistar validação de outras pessoas ou status. Ele serve para viabilizar a vida que você quer e não para definir quem você é. A segunda coisa é que ter controle sobre o seu dinheiro é muito mais importante do que a quantidade de dinheiro que você tem. A gente vê aí muitas pessoas bem resolvidas de vida, com dinheiro, no final das contas se endividando, perdendo o controle, porque não tem organização financeira. Então, o segredo está em você cuidar do que você já tem. A terceira coisa que eu aprendi só depois de mais velha é que a forma com que a gente lida com o dinheiro diz muito sobre a nossa história. Então, medos, traumas, crenças financeiras, a forma com que a gente foi criado, tudo isso dita a forma com que a gente vai lidar com o dinheiro no futuro. Quarta coisa importantíssima que eu queria ter entendido é que nem tudo que você pode pagar vale a pena. Antes da gente comprar alguma coisa, antes da gente gastar, antes da gente despender qualquer dinheiro, a gente tem que se perguntar se isso tá te aproximando da vida que você quer. Então, criar esse hábito de se perguntar, de se questionar antes de comprar, evita com que você tome decisões financeiras equivocadas. Quinta coisa, parecer rico não significa ser rico. São duas coisas totalmente diferentes. E de ostentação em ostentação, o Instagram tá cheio de boletos e dívidas. O que a gente mais vê são pessoas pagando aí de ricas, que viajam, que têm carros, que têm bens, que têm isso e têm aquilo, mas o Instagram não mostra os boletos, só mostra a ostentação. Então, tenha cuidado ao se comparar, tenha cuidado com o que você vê na internet, porque tem gente que ostenta e não tem reserva nenhuma. Sexta dica que eu só aprendi quando eu entrei na faculdade e que se eu tivesse tido noção disso antes, minha vida teria sido mais tranquila, que é anotar os gastos muda tudo. Pode ser em planilha, pode ser em Excel, pode ser no seu caderninho. Você ter controle do que você está gastando, do que você está recebendo, facilita você tomar decisões financeiras. Você começa a perceber padrões, onde você está desperdiçando, onde você está errando e te permite reajustar a sua rota. Sétima coisa, ter uma reserva financeira, mesmo que pequenininha, te dá uma paz imensa. Funciona como um travesseirinho pequenininho. Eu até tenho um aqui, mas o Luke tá deitado nele. Funciona como um travesseirinho que você deita assim e dorme mais tranquilo. Pode ser 20, 30 reais, 100 reais, o que você conseguir. Mas comece a ter uma reservinha financeira. Isso vai tirar muito das preocupações relacionadas ao dinheiro. Então, desde novinho, desde de adolescente, mesmo se você tá na vida adulta também, nunca é tarde para começar, crie uma reserva financeira. Oitava coisa, entender sobre juros te liberta. Tanto juros ao seu favor, quanto juros contra você. Os juros contra são as famosas dívidas, né? Inclusive, falo com propriedade. Os juros compostos nas dívidas te levam para o fundo do poço. A balança pende para baixo. Você entender juros compostos em formatos de investimentos, de ganhos, ele leva a sua balança para cima. Então, entenda sobre juros. Deixe ele atuar para você, deixe ele trabalhar para você.
Tem muitos canais no YouTube que falam mais a fundo sobre isso. Eu não sou expert no assunto, por isso que eu nem me arrisco a falar aqui, mas tem muitos canais no YouTube que te ensinam sobre juros e sobre como eles podem ser uma ferramenta para multiplicar o seu dinheirinho, fazer o seu dinheirinho crescer. Nona dica: evite parcelar por impulso. Pensa comigo, se a compra à vista não cabe no seu bolso, você acha que a parcela com juros vai caber? Então, tira da sua cabeça essa coisa de ficar parcelando um pouquinho a coisa. Vou parcelar um lanche, vou parcelar um mercado, vou parcelar coisas que você vai comer, que você vai usar ali e acabou. Saiba usar o cartão de crédito com inteligência. Ele não é o seu inimigo. Se você souber usar com cautela, com inteligência, ele pode ser um grande aliado para você conseguir coisas que são mais caras. Um telefone, se você está mobiliando casa, coisas duráveis. Então, saiba utilizar. Não é para tu sair pagando um picolé, pagando um açaí no cartão de crédito todo fim de semana, que no final tu vai estar endividado. Eu falo isso com propriedade, tá? Então, entenda que o cartão de crédito, ele não é um dinheiro, ele não é uma extensão da sua renda. Quando você compra no crédito, você já está comprometendo um dinheirinho que você nem recebeu. Então, quando você for usar, coloca a mão na sua consciência aí e aplica isso que eu tô falando, porque, se alguém tivesse me falado isso quando eu tinha lá os meus 18, 19 anos e comecei a ter crédito. 10ª coisa que eu queria que alguém tivesse me ensinado: desejo e necessidade não são a mesma coisa e normalmente a diferença entre elas está em uma boa noite de sono e uma decisão pensada. Não agir por impulso, não comprar ali, acabei de ver, nossa, vi na loja, tô precisando. Às vezes você não tá precisando, às vezes se você for para casa tomar um café ou fazer igual eu faço, na volta a gente compra, às vezes você nem volta. Se você não voltou, realmente você só desejou e não tinha necessidade. 11ª coisa que eu só fui aprender depois de um pouquinho mais de idade. Nossa, mais de idade parece que eu tô velha. Fui aprender ano passado, com 25 anos. É que não é só trabalhar duro, você tem que trabalhar com estratégia. Tem gente que rala pra caramba, dá um duro danado, faz hora extra, doidado, tem 50 mil empregos, mas não sai do lugar porque não tem visão de longo prazo. E nós, quando somos jovens, a gente tem tendência a vender o nosso tempo barato demais. Então, dedique, se aprimore para você construir um futuro estabilizado a longo prazo. Não fica pensando só em ganhar dinheiro para o amanhã, não. Pensa no longo prazo. 12ª coisa: ganhar dinheiro cedo não significa que você vai ter uma maturidade financeira. Se você não souber administrar, tanto vai fazer se você vai ganhar muito ou vai ganhar pouco, você vai perder tudo. Então tem que saber administrar. Quantas pessoas a gente vê aí que começou a trabalhar com 15, 16 anos, 14 anos, igual os nossos pais, nossos tios, nossos avós, que começaram a ganhar muito dinheiro, mas não saíram às vezes do lugar, é porque não sabia administrar, não sabia gerenciar esse dinheiro. Então, o mais importante que você ter, que você ganhar, é você saber gerenciar, saber administrar o seu dinheirinho. 13ª coisa que eu queria que alguém tivesse me ensinado, me falado, mas de certa forma até que eu aprendi na prática, é que renda extra é alívio e oportunidade. Ô, Luke! Ô, cara, vem cá, vem cá. Ele tá aqui cavando a cama. Então, o barulho foi ele tá me atrapalhando, mas ele vai ficar aqui, porque ele é fofinho. Enfim, renda extra, gente, é um alívio, uma oportunidade, te dá um desafogo financeiro, faz você aparecer com uns 20 reais na tua carteira que você nem sabia que tinha. Quando eu era novinha, a forma com que eu tinha de ter uma renda extra era vender revista. Vendia Avon, vendia Natura, vendia Hermes, nem sei, nem é da época dos jovens de hoje em dia. Revista Hermes, revista Raco, então era a forma que eu tinha de ganhar uma rendinha extra, mas hoje em dia tem muitas outras formas e até mais fáceis de você ganhar uma renda extra. Ô, Luke! De você ganhar uma rendinha extra e de sempre ter um dinheirinho a mais ali na sua carteira. 14ª coisa: o seu tempo é o seu ativo mais valioso, porque ele não tem como você recuperar. E como eu disse anteriormente, quando a gente é novo, a gente tem tendência a vender o nosso tempo barato demais. Aprender a valorizar o seu tempo também é uma grande lição financeira. 15ª coisa que eu queria ter feito antes dos meus 20 anos é começar a investir. Começar a investir cedo faz toda a diferença. Não importa se for 10 reais, se for 20 reais, se for 30, se for 100, de acordo com a sua condição, com o que você pode. Se eu tivesse começado a investir lá com os meus 20 anos, hoje fariam 5 anos. Então, hoje eu teria um dinheirinho bom guardado, uma reserva boa, talvez não teria passado todas essas coisas que eu já contei
aí anteriormente. Então, se você está começando hoje, tem muitos canais no YouTube que falam sobre investimentos, sobre CDB, renda fixa. Só não sai se aventurando a fazer doideira aí, brincando de bolsa, jogando no tigrinho, essas coisas aí, que isso aí não é investimento, tá? Isso aí é perda garantida. Então, invista o seu dinheiro, aprenda sobre isso. Então, comece o quanto antes. O tempo é o fator mais importante nos seus investimentos. 16ª coisa que eu queria ter aprendido: planejar o futuro é um gesto de cuidado consigo mesmo. Tanto faz se você está começando agora, se você começou bem novinho, se você que está assistindo meu vídeo é um jovem, um adolescente e vai começar, não importa a sua idade, mas você precisa começar a segurar o seu futuro hoje. Porque quando você estiver lá com seus 30 anos, daqui 30 anos, daqui 50 anos, daqui 20 anos, você vai se agradecer por ter começado hoje. Então, se você quiser começar a pensar na sua aposentadoria, para não ficar dependendo de INSS, se você quer começar a guardar um dinheirinho para realizar um sonho daqui 20 anos, não importa como, assegure uma renda para o seu futuro. E 17ª coisa que eu queria que alguém tivesse me falado é que você vai errar e tá tudo bem você errar. Só que quanto antes você aprender a consertar as cagadas que você vai fazer provavelmente, mais cedo você se livra delas e evita de errar no futuro mais vezes. E junto com esse errar vem a minha 18ª dica que eu queria que alguém tivesse me falado, e eu tô falando aqui pra você, é que educação financeira vale muito mais do que qualquer presente caro. Hoje, como eu falei, a gente tem muito conteúdo gratuito aí na internet, então veja esses conteúdos, leia livros sobre o assunto, siga pessoas que falem sobre o tema de uma forma clara, de uma forma didática. Não fica seguindo esse povo que fica aí te ensinando as coisas para tu vender curso, sabe? Que te ensina com uma mão e te toma com a outra depois do seu dinheiro. A gente tem muito conteúdo gratuito, então aproveite, desfrute, crie educação financeira o quanto antes. E 19ª coisa que eu queria ter aprendido sobre dinheiro é que autoconhecimento reduz o consumo por impulso. Porque quanto mais você se conhece, quanto mais você sabe quem você é, as coisas que você gosta, as coisas que você não gosta, menos você compra coisas para preencher um vazio, para impressionar outras pessoas. Então, se conheça, eu te garanto que isso vai evitar você de jogar dinheiro fora, de querer, enfim, comprar coisas aí só por influência, por impulso, coisas que às vezes nem são para você. 20ª coisa que eu queria ter aprendido sobre dinheiro antes dos 20 anos: o dinheiro é um reflexo do que você acredita. Então, saber de verdade o que importa na sua vida, o que você gosta, o que você não gosta, te ajuda a usar melhor os seus recursos. E eu sei que falar sobre dinheiro é chato, é cansativo, mas a gente tem que aprender. Porque ninguém fala isso pra gente enquanto a gente é criança, enquanto a gente é adolescente. E a gente cresce com a mentalidade de que dinheiro é coisa de adulto, que dinheiro é coisa de gente que teve sorte, de gente que faz coisa errada para se beneficiar das pessoas, e não é. O dinheiro não é o nosso inimigo. A gente tem que parar de olhar para ele como se ele fosse um grande mal. Tudo bem, ele realmente, por muitas vezes, na forma com que o mundo é gerido hoje, ele causa mais mal do que bem. Mas ele é uma ferramenta para a gente conquistar os nossos sonhos, para a gente ajudar outras pessoas, para a gente ajudar a nossa família. Então, desmistificar o dinheiro, falar sobre ele sem tabu, é muito importante, principalmente para os jovens, para os adolescentes e para muitos adultos também que falam aí que são bem resolvidos e no fundo não são, não sabem lidar com o dinheiro, com os benefícios que ele pode trazer e com os malefícios dele. Então eu espero de coração que essas 20 coisas que eu listei aí, eu queria realmente ter escutado isso antes de ter tomado algumas decisões. Então, se você está assistindo esse vídeo e se alguma coisa que eu falei que fez sentido para você, deixe aí nos comentários quais desses itens aí da lista encaixa melhor na sua vida ou qual delas você queria ter aprendido antes. Deixe o seu like se você gostou desse vídeo para ele chegar a mais pessoas, se inscreve para você não perder nenhum vídeo e ajudar o meu canal a crescer. E é isso, um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Beijo!